Papo Suprem, um programa da União Planetária, em que no dia de hoje temos o privilégio de conversar com um escritor, Juvenil Tomás, que está lançando 2 livros agora e que ele vai apresentar esses livros e se referir a esses livros. E que nós temos grande alegria de recebê-lo, porque já pudemos perceber a sintonia que os seus livros têm com o trabalho que a União Planetária faz. Juvenil, me dê sua mão, alegria de recebê-lo aqui e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Muito obrigado, doutor Ulisses, por essa oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação dos meus livros. Muito obrigado. A Lei Universal da Atração, que claro que não é lei dos homens, é lei da natureza, é lei cósmica, né? Pelo que eu posso imaginar aqui, pelo que deve vir dentro do livro, que as coisas que tenham similitude se atraem, é isso? Exatamente. A Lei Universal da Atração diz o seguinte: coisas e vibrações semelhantes se atraem. E é exatamente, o que são essas vibrações? As vibrações são pensamentos, palavras, atitudes, mas principalmente pensamentos. Se eu tenho pensamentos de tragédia, eu estou atraindo... Você está atraindo a tragédia. Atraindo isso para você, não é? Porque, como a gente já conversou, hoje a imprensa foca muito tragédia. E quanto mais tragédia foca, quanto mais pessoas pensando em tragédia e focando, jogando energia em tragédia, mais tragédias acontecem, né? Então, por isso que a gente tem que tentar inverter esse eixo do pensamento. Ao invés de ficar focado em tragédia, vamos focar em objetivos positivos. Mesmo porque tem muito mais coisa boa acontecendo no mundo do que tragédia, né? Qualquer um de nós, imagina o senhor, eu e o câmera que está ali gravando, qualquer um de nós, como regra, nunca assistiu o assassinato de uma pessoa. No entanto, a televisão a gente vê 300 vezes por dia, ou seja, a mídia faz uma exacerbação da miséria, da tragédia, quando ela existe, mas numa proporção infinitamente menor. A proporção que existe é do amor, da fraternidade, da solidariedade, não é assim? Você disse muito bem, tem muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Mas se hoje você liga a televisão, você não pensa assim, porque a notícia é muito focada em cima das coisas ruins. Então você pensa, só está acontecendo coisas ruins no mundo. As coisas boas não são muito divulgadas, né? Então é que a gente tem que trabalhar, exatamente como a gente estava conversando, sobre essa nova energia, essa nova consciência, de realmente a gente focar nas coisas melhores. E criando essas coisas boas de dentro para fora, elas começarão a se manifestar na realidade. Eu acho que isso pode ser examinado tanto num plano pedagógico, num plano sociológico, num plano antropológico, como num plano espiritual. Em todos os planos que nós examinarmos, nós vamos verificar que o uso da inteligência nos indica que devemos ter bons pensamentos, bons sentimentos para que possamos ter boas ações. Isso individual e coletivamente. Uhum. Porque a realidade, ela é criada por nós, né? Ela é criada de dentro para fora. O próprio Einstein já dizia, a realidade é uma ilusão, embora bastante persistente, né? É persistente, mas você pode criar. A primeira vez que a gente ouve isso é muito estranho. A gente às vezes não aceita, e eu mesmo não aceitava muito isso. Mas quando você começa realmente a perceber, né, que você cria a sua realidade, isso passa a ser parte, né, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E você começa a perceber que você cria tudo de dentro para fora. Você cria com seu pensamento, depois aquilo se manifesta na realidade. Isso tem sido comprovado cientificamente. Pelo menos aquele grande cientista Masaru Emoto, lá no Japão, que tem estado aqui no Brasil, esteve aqui conosco na União Planetária por 3 vezes.
ele tem feito experiências científicas mostrando que a emoção nossa e o pensamento nosso influem as nossas águas, e nós somos 70% água. Ele tem feito experiências de colocando para congelar 2 gotas de água tiradas do mesmo espaço, portanto iguais, mas uma submetida a um tipo de emoção e outra a outro tipo de emoção, mostrando que quando elas são congeladas, elas mostram formas diferentes. Cristais bonitos quando foi submetida a bons pensamentos e aspectos disformes quando foram submetidos a maus pensamentos. É fantástico isso, né? Porque ele prova realmente. Ciência, põe né? Um copo de água e escreve palavras boas. Em outras ele escreve xingamentos, e depois congela e com a técnica dele ele fotografa, ele forma cristais espetaculares, cristais lindos, né? Enquanto aquela que foi submetida a palavras ruins, a pensamentos ruins, formam coisas feias, imagens disformes, né? E aí, como você acabou de falar, nós somos 70% água. E além da água, nós somos muito mais. E o mundo também, né? Somos consciência, né? E o planeta também. E o planeta também. Imagina o que isso faz com o corpo da gente como um todo, né? Então, afeta enormemente o nosso corpo, né? Então, às vezes, quando a gente fala assim, você atrai tudo, aí a pessoa fala, mas inclusive doenças eu atraio? Eu não atraio doenças, eu não quero doença, eu não penso muito em doença. Mas a pessoa pensa em outras coisas ruins e o corpo acompanha a mente. Né? Quando a pessoa não tem uma pureza de pensamentos e de emoções, ela é como que abrisse o seu campo de vida para influências ruins. Quer dizer, ela tem que estar ocupada com bons pensamentos, com bons sentimentos, ou até desocupada no sentido de que não está ocupada materialmente, mas está aberto para a harmonia cósmica, né? Para o mundo. A força, a energia cósmica, ela existe, né? Às vezes, quando a gente começa a falar isso, as pessoas que não conhecem bem falam, isso aí está louco, né? Mas existe uma energia cósmica, né? Que a gente faz parte dela. E que a gente escolhe onde estar, o que atrair dessa energia, né? Então, se a pessoa segue para um lado, ele vai atrair daquilo. Se segue para o outro, ele vai atrair, ele vai criar mais daquilo. Eu acho que isso é tão verdadeiro que até se ele tiver pensamentos egoístas, ele pode obter alguns aparentes benefícios com o pensamento egoísta dele, de ser beneficiado materialmente por força do seu pensamento egoísta, mas que é uma ilusão isso, porque na medida em que ele está usando o seu pensamento de uma forma egoística, ele também está acarretando para si próprio resultados negativos. Tem uma frase do Roberto Chiniachik que eu gosto muito, que ele fala, o sucesso é ser feliz, né? Ele fala assim, que às vezes a pessoa fala assim, olha, daqui 1 ano, daqui 2 anos eu quero ter $1 milhão, eu quero ter $1 milhão de qualquer forma. Aí ele diz assim, se isso te fizer feliz, ótimo, maravilha. Agora, se você chegar daqui a 2 anos com $1 milhão, cheio de úlceras, com a sua família destruída, com o seu corpo destruído. E tem que ver o que é sucesso, né? Exato. E se você estiver feliz com isso... Sucesso não significa ter dinheiro. Exato. Aí ele fala, se isso te faz feliz, tudo bem, você adquiriu o sucesso. Agora, se você está com $1 milhão, mas está, como eu falei, cheio de doenças e está infeliz, você não adquiriu o sucesso. O sucesso da sua felicidade interna, né? Exato. Essa aí que é verdade. Exato. Eu até colocaria uma palavra no meio dessa expressão dele, o sucesso é ser feliz. Eu colocaria primeiro que o sucesso é ser eticamente feliz, porque a felicidade tem que ser ética. Eu não posso ser feliz a troco do sofrimento e da dor de outra pessoa, de uma maneira que não seja ética. E considerando essa felicidade muito mais como um estado de ser do que um estado de ter. Exatamente.
Você falou uma coisa muito interessante, porque eu falo aqui da lei da atração, e eu coloco o segredo para você ser, fazer ou ter o que você quiser. Alguns autores colocam o ter primeiro. O segredo para você ter, fazer ou ser o que quiser. Mas eu acho muito mais interessante colocar sempre primeiro o ser. Então, você pode ser o ter o que tem que você ser uma quiser. mera consequência, né? O ter Eu é uma acho que consequência do usar ser. a lei da atração, a lei do pensamento para ter, não é uma coisa assim saudável. Eu acho que quem tem o estado de ser, quem tem o estado de felicidade, o ter é um complemento simplesmente natural e que nem tem peso. Nem tem peso. Nem tem peso. Não vamos assim malhar o ter. A pessoa Sim, pode ter, não, pode ter. Era consequência. É uma consequência. Se a pessoa quer ter um conforto, quer tal, ele em si não é bom nem ruim, né? Não é mal nem bom. Depende de como a pessoa usa o ter. Depende de como a pessoa utiliza para adquirir e como usufruir o ter. Né? Isso aí é tranquilo, a pessoa pode ter, não vamos aqui falar que tem que fazer juramento de pobreza para ser feliz, isso aí também não é necessário, mas pode existir. Na Índia, nos Brahmanes, existe o agrupamento dos Vaishyas, que são os comerciantes, os industriais, e na religião bramânica, eles aprendem que eles podem conquistar a mais alta espiritualidade na medida em que eles têm a capacidade de construir riqueza e de distribuir riqueza. Quer dizer, porque a pessoa simplesmente quando concentra a sua energia no ter e no adquirir, na construção de riqueza, é um processo não só egoísta, como acaba sendo a causa do sofrimento de outros, porque ele está num trabalho individualista, personalista, patrimonialista, que é tudo que a gente precisa inverter dentro da sociedade. Exatamente. Quando a pessoa usa o ter com o benefício da felicidade dele e dos outros, ele faz também o doar, né? E a felicidade do receber e do doar é a mesma, porque cria a mesma energia, né? Quando você recebe alguma coisa, você se sente feliz. E quando você doa também. Por quê? Porque é a mesma energia circunda os dois, ou as várias pessoas envolvidas. Então cria a mesma felicidade. Bem, estamos aqui conversando com Juvenil Tomás, autor do livro A Lei Universal da Atração. Voltamos no segundo bloco, em um minuto, quando vamos conversar sobre o seu outro livro, Os Diamantes Azuis, Planeta Luz. Fique conosco, voltamos já. Juvenil Tomás é o autor do livro Os Diamantes Azuis, Planeta Luz, com quem conversamos agora. Juvenil, qual é o centro principal do seu livro? Bom, o livro Os Diamantes Azuis, que é o volume 1, Planeta Luz, que eu pretendo que seja uma série, tem como centro a espiritualidade, não é? As primeiras e emocionantes experiências de vida em uma nova dimensão. O que é essa nova dimensão? É exatamente a nossa passagem dessa vida para uma próxima vida. Todos nós vamos passar, né? Com certeza, né? Que eu saiba, ninguém ficou até hoje, né? Sabe que outro dia eu li uma historinha em que um menino assim de uns 5 anos de idade conversava com o avô. Então ele perguntou: vovô, é verdade que todas as pessoas do mundo, você, eu, todos vamos morrer?
Aí o avô disse, sim, é verdade, meu neto. Aí disse, então para que eu nasci, vovô? Talvez o seu livro diga alguma coisa sobre essa pergunta que o menino fez. Com certeza, né? O avô poderia ter respondido de uma forma um pouco diferente, né? Nós não vamos morrer, nós somos eternos, né? Nós vamos viver várias vidas. Nós vamos viver essa vida material na Terra, é o comecinho, é o primeiro pedaço, né? A primeira parte. Depois dessa, nós vamos ter uma vida muito mais longa, muito maior, né? E então é sobre isso que a gente fala nesses livros. Principalmente assim, as primeiras atitudes, as primeiras experiências que a gente vai ter do outro lado, né? Qual é a linha do seu livro? É um romance? É uma, digamos, inspiração? É uma canalização? Como o senhor vê esse seu livro? Eu diria assim que pode ser uma inspiração, né? É uma inspiração. E que eu comecei a notar esses textos já há bastante tempo, e notadamente depois que a minha mãe faleceu, que eu comecei a refletir bem a fundo sobre isso, né? Igual a pergunta do garoto, né? Para que eu vim? Nasci, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual a finalidade de tudo isso? De onde eu vim? Né? A relação da gente com a mãe é sempre uma relação muito forte, né? Então, quando minha mãe faleceu, realmente eu comecei a refletir mais fundo sobre isso. Aí comecei a anotar reflexões, textos, e passei para alguns amigos e eles falaram, não, continua, emenda isso aí e faz um livro. Né? Eu vejo que isso é um mistério. O grande mistério da vida é a morte. A morte física, né? Pelo menos que ela é real, efetiva, incontroversa. Okay. Agora, como é que se processa isso? Se existe uma alma? Nós somos a alma e temos um corpo? A nossa alma existia antes de nós nascermos? A alma foi criada no momento de nascer? Essa alma voltará outras vezes? Essa alma vai para um céu, para o inferno? Aí a gente tem que fazer, ou simplesmente nos apegar aos textos sagrados dos nossos livros, mas com leituras diferentes e até com interpretações diferentes, ou temos que também, nós somos racionais, né? Pensar, medir, examinar. E eu imagino que o senhor faça isso. Sim, a gente faz isso bastante. E existem as doutrinas religiosas, né? Só que eu não trabalho assim baseado em nenhuma doutrina religiosa. Eu trabalho com a espiritualidade, que eu acho que é a convergência de todas as doutrinas religiosas, pelo menos as boas doutrinas, as doutrinas sérias, que realmente querem levar o homem para uma espiritualidade, para uma vida melhor. Eu acho que todas elas convergem em um ponto, que é a espiritualidade e é o encontro do humano com Deus. E eu trabalho exatamente nessa convergência, né? Superando as divergências das doutrinas religiosas, porque muitas vezes divergem uma da outra, mas no final convergem para o mesmo ponto. E a sua inspiração diz o quê? A minha inspiração diz assim, que a gente vai renascer em uma nova vida, com um novo corpo. Esse corpo físico vai ser descartado, vai ser deixado, e vamos renascer com um novo corpo, um corpo mais espiritual, e de lá vamos continuar aprendendo, como aprendemos aqui. Eu penso assim, que não é que porque a gente vai fazer essa passagem, que de repente eu vou nascer lá do outro lado totalmente diferente do que eu sou aqui, sabendo muitas outras coisas. Não, eu acho que esse aprendizado vai continuar. O que fica aqui é só o corpo material. A nossa mente, a alma vai sobreviver a isso e vai continuar no novo corpo, numa nova vida. E fazendo basicamente as mesmas coisas que a gente faz aqui, de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais evoluída. Mas é uma evolução, você não vai ver um corte muito grande, é uma evolução. Ou seja, a vida é um processo evolutivo na sua visão. Com certeza, eu penso assim, né? que é uma evolução.
que se faz por etapas. Exatamente, por etapas. Na primeira etapa se aprende o beabá, na segunda se aprende a somar, na terceira se aprende coisas, né? um pouco mais. Uhum. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Olha, veja só essa foto aqui. Essa imagem. Essa né? imagem aqui. Eles é chamam... uma foto. É uma foto de um telescópio da NASA que chama o botão de rosa cósmico. Você imagina aqui, quantas estrelas tem aqui, só nessa imagem aqui? Quantos planetas pode existir aqui? Então a vida é uma coisa descomunal, inimaginável para a nossa mente ainda limitada hoje, né? Eu sempre achei que a gente devia estudar um pouco de astronomia para perder a arrogância. Porque se nós formos ver hoje o nosso planeta, ele gira em torno de um solzinho de quinta grandeza dentro de uma galáxia que, essa galáxia tem bilhões de sóis. E os astrônomos hoje nos trouxeram ao mundo que existem bilhões de galáxias. Então nós somos assim como que poeira do espaço, mas simultaneamente eu sinto que, ao mesmo tempo que somos poeira do espaço, nós somos a razão de ser do universo. Fantástico. Isso aí já vem mudando, né? Há algum tempo atrás se imaginava que a Terra era o centro de tudo, né? Que o Sol girava. E quem pensasse diferente, quem pensasse diferente não tinha um bom destino, né? E depois foi se descobrindo muitas coisas e então foi chegando a essa imensidão do universo. Mas aí você colocou extremamente bem, porque se a gente de repente vai muito nessa direção, fala, pô, então eu não existo, eu não sou nada, né? Mas aí a gente vai realmente para o campo da espiritualidade, aí a gente vai lá na frente e vai retornando, né? Porque se eu estou aqui, é porque eu tenho alguma coisa para fazer aqui. E a evolução dessa imensidão toda, eu tenho alguma coisa a fazer nisso tudo, nessa coisa extremamente grande. Eu uma vez li uma historinha de que os anjos construtores estavam lá num trabalho concentrado e uma pessoa teve a oportunidade de observar o trabalho que eles estavam fazendo. E então ele comentou com outra pessoa, disse, olha, eu acho que devem estar fazendo o cérebro de um gênio, porque eles estão ali tão concentrados, tantos anjos, né? Uhum. E que depois procuraram saber e disseram, não, nós estávamos fazendo a pata traseira de uma barata. Mas a historinha é muito significativa nesse sentido. É que para a vida tudo é importante. Tudo é importante. A vida inteira é importante. Não, a gente fica sempre com a ideia apenas do gênio, né? O gênio, claro, que é muito importante, mas toda a vida é importante, todas as crianças, todos os seres, todos os animais, todas as plantas, todas as pedras, todos os universos constituem esta beleza do cosmos. Tem uma passagem aqui no livro que eles estão, esse grupo lá, iniciando os trabalhos deles e assim, sem muito saber o que fazer. Eles estão lá fazendo o trabalho e alguém fala alguma coisa assim para eles, que eles devem prosseguir e tal. Fala, mas nós estamos aqui atolados numa lama aqui, não sabemos o que fazer. Aí, não, continua. E eles continuam fazendo o trabalho deles e no final chegam a um resultado. Embora eles mesmos não tivessem muita noção do que estavam fazendo. É mais ou menos o que a gente faz aqui. Olha, né? Eu já estou curioso para ler o seu livro, né? Porque vejo que também nós ficamos apalpando no escuro, não sabemos exatamente o que fazer, né? Como mudar esse mundo ainda com tanto sofrimento, com tanta dor, né? Exato. Como criar uma nova mentalidade de solidariedade, como? Eu não sei se o seu livro avança nesse ponto. O que a gente pode fazer para construir um mundo novo? Com certeza. Aí voltando um pouquinho aqui para o outro, a lei da atração. Eu transcrevo aqui alguma coisa de Eckhart Tolle, que ele fala que uma nova consciência quer nascer sobre a Terra e precisa de divulgadores dessa nova consciência.
pessoas, né, como vocês aqui, que fazem isso, que são pontos de luz, que numa sequência desse, eu vou falar, ele vai se chamar Luzes e Bolhas. Eu falo da luz, dessa vontade, digamos assim, da luz se expandir, mas das barreiras que ela encontra, e que são as bolhas. Então a gente pode trabalhar das duas formas, ou reforçando a luz ou extinguindo as bolhas. Se a gente se extinguir as bolhas, que são as resistências à luz, ela se expande automaticamente. Porque a luz, ela trabalha assim, se você põe alguma coisa, ela fica aguardando, põe alguma coisa tapando ela fica aguardando. Se você tira, ela expande naturalmente. E essa é essa luz, essa nova consciência que quer nascer sobre a Terra. Ela está pronta para nascer. Ela só não nasceu completamente ainda porque existem muitas barreiras. Ou seja, ela está presente. Ela está presente, e quer se manifestar. E existem algumas resistências que precisam ser afastadas. Seria afastadas, isso. Exatamente. Olha, Juvenil Tomás, eu queria pedir que nesse final de programa, que estamos terminando, que você passasse uma mensagem final do nosso programa para os nossos ouvintes. Tá, muito obrigado. Eu falo sempre assim, as pessoas querem mudar o mundo, mas você mudar o mundo de fora para dentro é muito difícil. Você pode mudar o mundo de dentro para fora. Quando você vê alguma coisa e faz uma crítica, digamos assim, ferrenha, destrutiva, você está criando aquela imagem do mundo que você quer dentro de você. Mas você, de repente, pode olhar aquilo de uma forma, aquela mesma coisa, de uma forma diferente, talvez de uma forma mais complacente, de uma forma mais amorosa. Aí você cria um outro mundo para você. A sua lente passa a ser outra do mundo. Então, você pode criar o mundo de dentro para fora. Muito bem. Olha, que alegria grande, foi uma grande satisfação tê-lo aqui. Bem, acabamos de conversar com Juvenil Tomás, que está lançando esses 2 livros, A Lei Universal da Atração e Os Diamantes Azuis, Planeta Azul. Eu, pessoalmente, já estou muito interessado em conhecer esses livros. E, certamente, cada um de nós, lendo um livro como esse, alguma coisa vai aprender. Dizem que os sábios aprendem até com as pedras. E que os ignorantes, eles, como aqueles que têm a mente fechada, não aprendem nem com os sábios. Então, eu sinto que é preciso que a gente busque sempre estudar, aprender, compreender, para ter uma visão melhor do mundo. E aqui nós deixamos os nossos agradecimentos a Juvenil Tomás por ter estado aqui conosco em nosso programa da União Planetária Papo Supremo.